Começa agora. Papo de Crente, um podcast pra chapar de seu. Um podcast que traz pra você palavra, adoração, oração, temas polêmicos e muita informação. Fala, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver este episódio, mas a paz do Senhor para você também. Desde já quero lhe desejar um feliz ano novo, um próspero ano novo, um feliz 2026 para você, para toda a sua família, para toda a sua casa. Deus te abençoe. Que você tenha um ano de prosperidade, de bênçãos, um ano que eu creio e tenho certeza que as mãos do Senhor vai estar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Deus te abençoe. Hoje nós estamos dando início agora, na verdade, né, a mais um episódio do Papo de Crente, e temos um convidado muito especial, Pastor Felipe Messias. Pastor Felipe Messias, estamos juntos. Deus te abençoe, tá? Para nós é uma honra ter o Senhor com a gente aqui nesse episódio. Deus te abençoe, tá bom? Léo, antes dele se apresentar, vamos mostrar os nossos parceiros, nossos patrocinadores. Vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Põe na tela aí. Gente, Alpha Kids Moda Infantil. Tudo sobre moda infantil, só você procurar. Tá aqui o Instagram, Alpha Kids _moda. O telefone também, 219-7478-8443. Alpha Kids Moda Infantil. Inclusive, eu tenho que dar uma passadinha lá, porque minha filhote tá chegando também, esse mês nasce, então já tenho que dar uma passadinha lá, já separa tudo aí que eu tô chegando. Pastor Felipe Messias também tem seu filho também, filha, então já sabe. Vou passar lá. Precisou, Alpha Kids Moda Infantil. Tô vendo ali que a loja é online, né? Isso, loja online também. Você que precisar, quiser conhecer, só ir lá no Instagram, Alpha Kids Moda, e no WhatsApp também, só chamar, o número tá na tela. Smart Heart, também, mobilidade urbana. Eu vou copiar o Elivelto. Você que tá com a sua Caloi, com a corrente toda enferrujada, com a corrente soltando, indo pra igreja, tá cansado de andar a pé, aviação Canela. Aí, ó, Smart Heart, mobilidade urbana. Tudo sobre moto elétrica, tá ali o Instagram deles. Só você pesquisar lá, Smart_Heart_1. Tudo sobre motocicleta elétrica. Chega, gente, de ir pra igreja, chegar na igreja todo suado, chegar na igreja pingando a suor. Moto elétrica hoje em dia tá dominando tudo. Então você que precisar, só procurar a Smart Heart Mobilidade Urbana. E é isso. Vamos lá? Pastor Felipe Messias com a gente nesse episódio. Pra gente é uma honra. Tá bom, pastor? Toda minha. Tamo junto. Eu queria que você já se apresentasse aí pra galera do Papo de Crente que não te conhece, passar a te conhecer. Amém. Eu sou o Felipe Messias, sirvo como pastor ali na Assembleia de Deus, Jardim Palmares, ali na filial Monte Sinai, né? Pregador do Evangelho. Tô aí pra conversar um pouquinho aí. É isso, gente. Pastor Felipe Messias é um grande pregador do Evangelho, um pastor auxiliar na igreja até que eu congrego também. E a gente tem a honra de sempre poder escutar o pastor Felipe Messias. Amém. E pastor, já pra gente dar início, no caso, a esse episódio, eu queria que o senhor contasse um pouquinho a respeito como é que o senhor iniciou o Ministério da Pregação. Queria que o senhor contasse pra gente um pouquinho. Ministério da Pregação. O Ministério da Pregação foi meio que, como eu posso dizer, entre aspas, por acaso, né? Eu, rapidamente, quando eu me converti, não, porque eu sou nascido no berço evangélico, mas passei um tempo fora. Mas quando eu voltei para Jesus, com menos de 2 anos eu fui colocado para dirigir uma igreja, né? E devido ao testemunho, comecei a ser chamado para pregar numa igreja, para contar testemunho no outra, essa coisa aí que geralmente no começo as pessoas fazem isso contigo, né? E foi indo. Chegou uma hora que já estava até me atrapalhando a pastorear essa igreja lá na comunidade do Aço. E quando eu vi, eu tava lá pregando e tudo mais, e vendo que isso aí era minha vocação mesmo, que eu gostava de fazer isso, né? Que eu vivia para isso. Sim. E o senhor teve alguma dificuldade? Na verdade, eu costumo dizer particularmente, quando a gente inicia
a gente tem grande dificuldade, né? E eu queria saber do senhor se o senhor teve também essa dificuldade de iniciar, se o senhor, por um momento, hoje em dia se tem muito isso, da questão da rejeição. A gente vai até falar um pouquinho mais à frente sobre isso também, mas eu queria saber do senhor se o senhor enfrentou alguma dificuldade acerca da pregação, alguma dificuldade. Ah, muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Quando Deus me chamou, eu vim das drogas, né? Vim de uma vida doida. E eu me entreguei de verdade, assim, pro evangelho mesmo. Fiquei um tanto de ano bom aí sem trabalhar, só pregando o evangelho. E tem aquela questão que talvez, não sei se vai entrar aí, mas até de cobrar e não cobrar pra pregar, Sim. né? E a Esse é um gente só assunto ia. polêmico. A gente só ia, né? E, rapaz, na estrada a gente passou muita dificuldade. Poderia te contar aqui algumas, né? Contando uma, eu fui pra Minas Gerais uma vez, e nessa me deu vontade muito de desistir. E cheguei lá em Minas Gerais, fiquei uma semana. Fiz uma campanha em 2 igrejas. Fiz 2 campanhas, no caso, em 2 igrejas, né? E quando eu saí daqui, o pastor falou algo pra mim, não precisa de eu entrar nos pormenores, mas pra resumir a história, quando eu tava voltando, né, indo pra rodoviária, que eu abri o envelope, depois de estar lá uma semana, o pastor colocou R$ 20 dentro do envelope, né? E ele falou pra mim que a minha passagem e tudo mais. E eu lembro que eu tava com um filho pequeno nessa época, né? Você tá pra chegar Sim. um filho aí, você sabe que... Eu imagino que a sua cabeça tem algumas preocupações, Com né? Por mais que a certeza. gente confie em Cristo, em Deus e tudo mais. Mas eu lembro que eu voltei chorando naquele ônibus e falando com Deus. Pô, Deus, parece que o Senhor me chamou, né? Vou parar, vou desistir, vou entregar. Faz até me lembrar aqui de Jeremias capítulo 20, né? Porque Jeremias sempre profetizava acerca da destruição, da Babilônia entrando, toda aquela situação ali, né? Só que em Jeremias capítulo 20, a Bíblia diz que Jeremias, ele tá falando assim, Senhor, o Senhor me iludiu, né? O Senhor me iludiu, tudo que eu falo é escárnio na boca do povo, eu clamo violência e nada acontece. Ele chegou a falar assim, era como se ele estivesse dizendo, eu não prego mais, né? Só que a Bíblia diz que a palavra do Senhor era como fogo nos ossos dele, né? Ardia nele e ele não podia parar, né? Por causa de quê? Por causa das dificuldades. E se eu pudesse já falar alguma coisa aqui, eu diria para todo mundo que está começando, você vai passar por dificuldade dentro da igreja, vai passar por dificuldade fora da igreja, né? Até, às vezes até mesmo dentro do seu próprio ministério. Bom, fazer a obra de Deus não é fácil, você vai ser perseguido, vão se levantar contra você. Normal, dificuldade é normal, vai passar mesmo. E esse é um assunto muito polêmico. Eu ia deixar esse assunto até um pouquinho mais pro meio, mas já que a gente entrou, entrou, né, deu segmento para esse assunto, a gente já passou. Acredito que todo mundo que exerce o ministério, tanto que canta, que prega, todo itinerante, pode-se dizer assim, ele passa por essa dificuldade. Inclusive, eu até já contei aqui no podcast Papo de Crente com o Elivelto, que uma vez eu fui pregar e quando eu cheguei lá, no finalzinho, na hora de vir embora, na hora de honrar com o combinado, infelizmente o pastor saiu pelas portas do fundo. Quando eu fui procurar, o pastor já não estava mais lá. Eu não tinha como vir embora, infelizmente. Tive que vir a pé para casa, vim a pé para casa. E isso remete, pastor, até a gente entrar num assunto que é muito polêmico. Eu queria saber do senhor, o que o senhor acha sobre a questão cobrar para pregar, sobre a questão de ser ofertado para pregar, se o senhor tem algum conceito sobre isso, se o senhor tem alguma... tem pessoas que têm, né? Se o senhor tem alguma coisa dentro da Bíblia que fale a respeito disso, tem uma ideia a respeito disso, eu queria saber do senhor sobre isso. Então, é complicado demais esse assunto aí, né? Complicado demais. Mas eu acho errado tanto cobrar para pregar, como eu também acho errado você chegar num lugar, pregar ou cantar, trabalho aí do ministério. Como eu acho errado também você chegar numa igreja, você saiu da sua casa, deixou seu ministério, deixou sua casa, deixou sua família, filhos, dependendo, chega lá e volta de mão vazia, né? Sem nada. Eu acho errado os dois. Eu tenho um texto bíblico para ler sobre isso. Sim. Posso ler rápido? Claro. Fica à vontade, pastor. À vontade. Lucas 10. Eu vou ler Mateus. Mateus acho que fala melhor. Mateus 10. Lucas 10 também, né? Mateus 10, 8 em diante. Mateus 10. Mateus 10, 8 diz assim: Curai os enfermos
purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aí nesse texto aí claramente está falando que é errado, né? Tem gente que vai usar isso aqui falando que isso aqui é dom de curar, e os dons não se cobram. Mas para pregar você compra livro, você estuda teologia, papapá. Você gasta para poder virar um pregador. E realmente, um pregador bíblico como você é, alguém que eu admiro muito pregando a palavra de Deus, realmente ele vai gastar. Vai gastar com cursos, com livros e etc. Só que eu entendo que claramente esse texto aí está proibindo a gente de cobrar alguém para poder pregar a palavra. De graça receber, de graça dar. Mas vamos continuar o texto, ó. Só que olha o que continua dizendo. Isso aqui é a comissão dos 12, é Jesus enviando os 12. Sim. Ao 9. Não providencieis ouro, ou não possuais ouro, naquela tradução ali, nem prata, nem cobre no vosso cinto. Quer dizer, vai pregar de graça e não leva nada. No 10. Nem alforge para a sua jornada, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Olha só que engraçado. O mesmo texto está proibindo de cobrar, mas o mesmo texto também está dizendo que você vai ir fazer a obra de Deus, pregar, fazer o yield, e você não precisa levar nada. Dia de hoje não precisa levar dinheiro, ouro, prata, túnica, você não precisa levar nada no seu alforje, porque você vai receber. Então eu entendo que é tanto errado, principalmente os exageros que a gente tem hoje, né? Pessoas cobrando 10 mil, a gente teve notícia agora de uma pessoa muito famosa cobrando 90 mil reais para poder pregar, né? Sendo prefeitura, não sendo prefeitura, eu acho errado do mesmo jeito. Você vê que a Bíblia claramente proíbe da gente fazer isso, é um mercado da fé, é por causa, como o Pedro fala, né, pregando por ganância e tudo mais, só que a mesma Bíblia, ela instrui a gente falando que nós vamos receber. O que tem acontecido também, que é o que fez muitas pessoas cobrarem, né? Tipo essa situação que aconteceu comigo aí. Fui pregar, tô com a criança que ainda tá na época de fralda, de leite, e você volta para casa com 20 reais chorando, né? Aí o cara, o que o cara faz? Não posso ir sem cobrar. Entendeu? Eu não tiro nem a razão do cara, entendeu? Não tiro nem a razão do cara. E geralmente essas pessoas, esses pastores, eles falam que são contra, vão pra internet falar que são contra e etc. Cobrar, também concordo de ser contra. Só que você vai ver a vida deles, é alguém que vive também do altar. Eu não tô falando que é errado, é certo, eu acho certo. É alguém que vive também do altar, quer dizer, serve pra ele, mas não serve pro outro. Entendeu? Cara, então é isso aí, eu acho errado pros dois. Eu achei errado pros dois. 1 Coríntios 9. Rapidinho, pode? Claro. Pela Bíblia. 1 Coríntios 9. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. 1 Coríntios 9. Vamos lá, verso 12. Verso 11. 1 Coríntios 9, verso 11. Acerca de viver do ministério. Se nós semeamos para vós coisas espirituais, será muito colher de vós coisas carnais? Quer dizer, Paulo está falando, se ele prega, fala das coisas espirituais, ensina, será que é muito cobrar de coisas carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, quanto mais nós, todavia não usamos deste poder, antes suportamos todas as coisas para que não impeçamos o evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que ministram, olha só o que está escrito aí, ó, os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo, falando na época do templo. Sim. E os que esperam no altar são participantes do altar. Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, eu entendo que o obreiro ele tem que ser abençoado, o pregador tem que ser abençoado, o cantor tem que ser abençoado. Pessoas de Deus que vivem para a obra de Deus, que pregam o evangelho de Cristo, eles têm que ser abençoados. Porém, eu acho totalmente errado também essa questão de cobrar. Eu só vou se me der tanto, se não colocar tanto na minha conta eu não vou. Também acho errado também. Mas existem também as questões, né, pastor? Que, infelizmente, existem muitos pastores que eles tiram proveito disso. Sim. E o senhor não acha que a questão... Eu não tô não, dizendo que pode nem até que é contra. certo, nem que é errado. O senhor é o convidado, então eu tô jogando pro senhor responder. Será que no caso, existem pastores que se aproveitam da situação? Como tem pastores que só querem sugar.
Sim. Tem pastor que quer que você esteja sempre lá e ele nunca pode abençoar. Mas aí quando chega o momento de, vamos supor, você tá toda vez lá cavando no culto que não vai ninguém, que é um culto lá pra eles normal, mas quando chega a oportunidade de ter um congresso, eles lembram do cantor e do pregador famoso. E não tem... são 2 pesos e 2 medidas. Pra ele não tem valor certo, independente. Então, são pastores que acabam sugando certo E levando Exatamente. até pessoas que não faziam isso a fazer isso. Então, o senhor não acha que essa atitude desses pastores de só sugar não acabou gerando, na maioria, se não em todos os itinerantes, a questão do cobrar? Sim, com certeza. Com certeza. Eu, assim, só para me deixar bem claro, eu não sou contra o obreiro viver do altar. Não, Até sim. se eu falasse isso, eu seria um hipócrita. Eu tô mostrando aqui que a Bíblia fala sobre quem é do evangelho, viva do evangelho. A minha casa que eu moro hoje, 70% dela eu fiz comendo do altar. Na época eu era itinerante, só itinerante, né? Eu poderia te dar até exemplos bíblicos, né? Todo mundo que seguiu a Jesus largou o que fazia. As pessoas até usam o exemplo de Paulo, porque nesse texto aqui também ele fala que não se aproveitou disso. Só que Paulo viveu a maior parte do seu ministério de oferta também. Você vai ter lá a carta aos Filipenses, Epafrodito, ele ficou doente para trazer uma oferta para Paulo. Por que Paulo falou, não traz essa oferta não, meu filho. Não larga tudo aí não, sua casa, a igreja, não larga tudo aí para poder viajar para me trazer uma oferta não. Só que a igreja de Filipenses, que é a igreja da alegria, né, a carta da alegria, ela entendia tanto o ministério de Paulo, a obra de Deus, cara, que Epafrodito ficou doente para fazer uma viagem para poder levar uma oferta para Paulo. Então, sim, Paulo também era alguém que vivia do altar. Não só Paulo, como Pedro, todo mundo vivia do altar. O próprio Cristo, que as pessoas usam que Cristo é carpinteiro, mas quando Cristo começa o seu ministério, Cristo não vai ficar batendo madeira. Cristo vai viver também no altar. As mulheres vão depositar suas fazendas, né, no pé de Cristo. Então, eu acho totalmente certo. E teve uma época até que eu dizia que quem era chamado para a obra não devia trabalhar. Hoje eu trabalho, mas eu até falava isso, quem é chamado para obra não devia trabalhar, porque você vai ver a diferença de alguém que vive só para o evangelho, vive só para a obra de Deus, e alguém que trabalha no secular e também prega, e também, principalmente o ministério de pregar, que a pessoa precisa estudar muito. Geralmente, a pessoa que só vive para a obra, ele vai ser um pregador muito melhor, vai ter mais conteúdo, vai ter mais tempo para buscar a Deus, como o Pedro falou lá em Atos, né? Sim. Levantou os diáconos para poder fazer o trabalho bruto, né? Para ir nas casas, o social e etc. E eles se prepararam na oração e na palavra. Vai ser um obreiro muito melhor. Então, eu sou totalmente a favor de ser abençoado. Eu entendo que Deus vai te abençoar. Só que eu sou contra, irmão. Eu não consigo aceitar você chegar e falar assim, não, eu só vou se me der tanto. Eu não consigo achar base bíblica para isso, entendeu? Então eu acho errado os dois. Eu acho errado tanto quem cobra, como eu acho totalmente errado, talvez até mais errado, porque é por causa disso que vem a consequência das pessoas cobrarem, as pessoas irem na igreja, né, e não serem abençoadas. Acho que a igreja tem que abençoar segundo a medida que a igreja pode, né? Tem igreja que para ela R$200 é uma dificuldade. Realmente é uma oferta, né? Tem pessoa que para ela R$200 é uma bala, entendeu? E então eu entendo dessa forma. Então já deixar um recado para os pastores que estão nos vendo, Papo de Crente. Não faça isso, pastor. Você que quer sugar o pregador, o cantor, mas na hora que a tua igreja lota, na hora do congresso, aí você lembra dos grandões, se é que isso podemos dizer assim. Não faça isso, você está gerando um certo tipo de, como eu posso dizer, uma intriga. Infelizmente isso acontece demais. E pastor, já que nós já estamos falando sobre alguns assuntos polêmicos demais em questões itinerantes, é um assunto que, para mim, foi muito dificultoso também, e eu queria falar também a respeito disso, até porque o senhor também tem, mas eu enfrentei muita dificuldade quando eu fui pregar em outros estados, em igrejas que pediram para que eu só poderia subir o altar se eu tirasse a barba. Passei por isso também. E eu queria que o senhor falasse, se o senhor já passou por isso também, o que o senhor acha a respeito disso? Se você for hoje ali pro norte, nordeste do Brasil, você vai perceber que as igrejas são praticamente iguais às igrejas eram aqui há 25 anos atrás, né? Praticamente iguais. Questão de roupa, religiosidade e tudo mais. E logicamente que a gente tem que respeitar, né? Se é uma regra da igreja, você é daquela igreja, você tá ali porque você quer, né? É a ovelha que escolhe o pastor, né? Não é o pastor que escolhe a ovelha. Você tá ali, tem que respeitar e aceitar. Quando eu fui em Fortaleza pregar, eu passei por essa situação dessa. Só que eu tinha a barba bem menor, foi mais fácil, né?
que o pastor falou que não podia pregar. O negócio é que, tipo assim, se eu vou dar minha opinião pessoal, e com toda certeza, né? Isso aí é religiosidade, né? Eu entendo às vezes a tradição da igreja e tudo mais, mas se a gente fosse biblicamente, seria o contrário, né? Biblicamente, apesar de se eu ler alguns textos aqui, são textos também que eu vou levar pro lado da religiosidade ao contrário. Mas se você for querer olhar assim, vou pegar a Bíblia para poder ter barba ou não ter barba, você vai pegar a Bíblia e vai falar, tenha barba então. Não corte a sua barba, porque biblicamente para o homem era honroso ter barba, né? Era honroso ter barba. Vamos ler aqui rapidinho, 2 Samuel 10, sobre barba na Bíblia. Logicamente que é um outro contexto, outra religião ali, né? Outra época, né? Cultura e tudo mais. Mas vamos ler aqui, 2 Samuel 10, verso 3. Vamos ver o verso 3 em diante. 2 Samuel. E os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum: o seu senhor, tu pensas que Davi presta honra a teu pai, por isso ele te enviou consoladores até ti? Porventura não enviou Davi os seus servos a ti para investigar a cidade e para espioná-la e derrubá-la? Pelo que Anum, olha só o que Anum fez, hein? Perdoa a palavra aí, mas tá na Bíblia. Pelo que Anum tomou os servos de Davi e raspou a metade das suas barbas. Porque judeu tem barba, Jesus tinha barba, Pedro tinha barba. Raspou a metade da sua barba, olha só, e cortou fora metade das suas vestes, até as nádegas, tá igual ali, até as nádegas, e os despediu. Quando disseram isto a Davi, ele enviou para encontrá-los, porque os homens estavam sobremaneira envergonhados. E o rei disse: aguardai em Jericó até que as vossas barbas, não falou nem da roupa, falou da barba, sim, estejam crescidas, e depois retornei. Olha só, quando o Amon aqui, ou o Anum, ele cortou a barba, ele vai colocar em pé de igualdade, cortar a barba ali dos servos de Davi, com cortar a veste até aparecer as nádegas, para você ver como é que era honroso para o povo judeu ter barba, né? Sim. As pessoas usam muito também aquele livro de Levítico, né? Eu até anotei ele aqui, Levítico 19, 27. Quando você vê aí Davi, você vai perceber que Davi mandou eles ficar em Jericó até a barba deles voltar a crescer, porque era vergonhoso para eles voltar para a terra sem a barba, né? Para você ver, se fosse usar a Bíblia, seria o contrário, seria ter barba. Levíticos, vamos ler aí, Levíticos 19, 27. Ainda bem que eu sei que o Hélio gosta de Bíblia. Levíticos... Hoje o papo de crente é só a Bíblia. 19, 27. Vamos ver o que diz aí, ó. Que aqui muitos deles usam esse texto aqui para questão de tatuagem e barba, né? Mas vamos lá, Levíticos 19, 27. Não arredondareis os cantos das vossas cabeças. Tá? Totalmente ao contrário de não ter barba. Sim. Não arredondarei os cantos da vossa cabeça. Esse pezinho bonitinho que tá no teu cabelo aí, corte do jaco. Não fareis nenhum corte em vossa carne. Isso aqui eles falam que é tatuagem. Pelos mortos. Nem imprimireis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não prostituas. Aí ele vai falando aí. Você vai ver aqui nesse texto aqui que eles falam para o judeu, e a Bíblia, querendo ou não, é um livro judaico, né? Vocês falam para o judeu ou para o povo israelita, os hebreus, dependendo da época, nem cortar o pezinho da barba, né? Não cortar o pé da barba, nem da cabeça. Então, se você fosse ir pela Bíblia para querer tirar alguma coisa, claro que isso aqui não serve pra gente, né, irmão? Mas se a gente fosse tirar alguma coisa, seria o contrário, né? De não poder. Só que eu entendo que as igrejas têm tradição e tudo mais, e coloca essas regras aí. Como tinham várias regras, né? Você é nascido no Evangelho, não é? Sim. Então, você tem quantos anos? 29. 29, você era novo, mas você chegou a pegar uma época que não podia usar short. Sim. É a mesma coisa da barba. A época que não podia usar short. Eu peguei a época que não podia jogar bola, podia soltar pipa, não podia usar tênis, porque crente não usava tênis, crente usava sapato, né? Uma maluquice danada. E isso tirou muita gente da igreja, né, irmão? Muita gente da igreja. Eu me lembro quando eu fui pastorear, porque algumas coisas são embutidas dentro de nós, né? E a gente leva. Eu lembro que eu fui pastorear lá no Aço, e tinha a juventude lá, né? E jovem, né, irmão? Jovem sempre é jovem.
E um dia eu tava indo pra igreja, eu tava indo pra igreja, aprendi daquele jeito. Quando eu voltei pra Jesus, eu peguei meus tênis, short da Ciclone, taquei fogo no monte, né? Tamanho era a religiosidade, do jeito que a gente aprendeu. E um jovem da igreja, eu vi ele, o baterista, de short na rua. Olha como é que a gente era maluco, como é que a gente aprendeu errado. Eu vi ele de short na rua, não tô contando a história dos outros. Eu vi ele de short na rua. Quando chegou na igreja, eu disciplinei ele. Falei que ele não podia mais tocar bateria porque ele tava usando short. Sabe o que ele fez? Meteu o pé da igreja. Aí depois eu passava e via ele na rua, mundando, fazendo besteira. Pô, esse aí é um exemplo de uma pessoa que saiu por causa dessas religiosidades, né? Imagina quantas pessoas a gente tirou da igreja, né? Por causa dessas coisas, dessas maluquices, né? Graças a Deus que a igreja melhorou muito, né? Hoje em dia... Antigamente era muito rígido. Eu lembro na época que eu era adolescente, pode-se dizer assim, né? Na verdade, não podia nem questão de televisão na igreja. Eu lembro uma vez que eu fui pra igreja, na época eu não pregava ainda, eu era criança ainda. Tava entrando na fase da adolescência, eu lembro que a igreja tava pensando na ideia de colocar uma televisão, tava começando a surgir isso. Meu amigo, só faltou um bater no outro, que era pecado, que não era pecado. E antigamente a igreja era muito rígida em questão a isso, né? Muito rígida. O meu pai já foi disciplinado por causa de televisão, tá? Meu pai sempre foi meio modernão da época dele. E um dia passou o bispo lá e viu lá na laje de casa uma antena, né? Aí, logicamente, se tem uma antena, tem uma televisão. E ele foi disciplinado na época na Casa da Bênção, sem falar mal da Casa da Bênção. Prego em várias igrejas de Casa da Bênção. Por causa disso, por causa de televisão, né? Quer dizer, é tudo religiosidade. Tudo religiosidade. A gente ainda tem algumas coisas assim na igreja ainda que precisam ser quebradas, mas a gente já melhorou muito, Eu tenho um texto bíblico que até que eu falo sobre isso, sobre Lucas 15, né? Falo sobre a religiosidade. Quando o filho ele pede parte da sua herança pro pai, aí ele decide ir embora para uma terra distante. O pai libera a porcentagem da herança para ele vai para a terra distante, gasta tudo, pensa em comer a comida dos porcos até que ele se lembra, né? Na casa dos meus pais, os trabalhadores comiam pão com fartura. Vou me levantar, vou voltar pro meu pai, só que antes de ele prepara um discurso. Vou dizer pro meu pai que eu pequei contra o céu, pequei contra ele, não sou digno de ser chamado de filho, e vou pedir para ele me receber como trabalhador. Quando ele tá indo pra casa do pai, o pai olha, abraça ele, e eu gosto disso aqui porque ele libera o discurso pro pai. Ele diz pro pai, pai, pequei contra o senhor, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado de filho, me recebe como trabalhador. E eu gosto da expressão do original, que é a expressão original, porque quando você lê diversas versões, você vê que o pai mandou dar anel, sandália, mas eu gosto da versão mais... Isso, eu gosto da versão mais próxima do original, que ela diz assim, ó, trazei roupas limpas. E a gente sabe que o pai não mandaria dar roupas limpas pro filho que já está limpo. Então, a partir do momento que o pai dá uma ordem para que os trabalhadores tragam roupas limpas pro filho, é porque o filho tá sujo. Uau! Só que quando o filho chega, o pai abraça ele, independente da forma que ele tá. O pai só manda trocar as vestes dele depois do abraço. Então, o filho chega sujo, o pai abraça. O filho chega todo cheio de carrapicho, o pai abraça. Mas para ele voltar pra casa e sentar na mesa de novo, ele tem que trocar as vestes dele. Então o pai tava dizendo pra ele, eu vou te receber da forma que tu chegou, mas não é porque tu chegou de qualquer jeito que eu vou continuar sendo teu pai, tu vai continuar sendo meu filho, que tu vai viver do jeito que tu quer. Não, aqui tem que trocar as vestes. Então religiosidade pra mim é isso. Deus ele te aceita da forma que tu vem, mas ele te convence, no caso, a você abandonar tudo de errado que você veio pra igreja em si, né? E eu falo muito sobre isso a respeito desse texto. Mas, pastor, deixando um pouquinho agora as polêmicas de lado, eu queria que o senhor falasse um pouco como o senhor sempre foi itinerante, né? Na verdade, desde quando o senhor começou a pregar, eu sempre fui da Assembleia de Deus, a gente até conversou antes de começar o podcast, que eu sempre acompanhei. O senhor sempre tive uma admiração muito grande pelo senhor. Obrigado. Inclusive, meu pai também sempre... A recíproca é verdadeira. Meu pai sempre falou muito bem do senhor, meu pai conhece o senhor há muito tempo atrás, sempre conhecemos, minha família conhece o senhor como pregador. Eu queria que o senhor contasse pra gente, né? Como que se concilia a vida espiritual com a vida ministerial e a família? Porque, infelizmente,
eu vou dizer felizmente, hoje em dia tem muito jovem aí em cima do altar cantando, pregando, não que isso seja ruim, mas não sabe conciliar. Eles acham que para você ser top, ser um bom pregador, um bom cantor, eles têm que ter agenda todos os dias e acabam falhando em algo. E eu queria que o senhor contasse pra gente, desse um conselho para todos nós também, como que eu vou conciliar a minha vida ministerial com a minha família, minha vida sentimental, como que se concilia isso? Eu vou no simples, né? Aquilo que a gente aprende o beabá na igreja. Aquela história do Deus, família. Vou botar ministério, já que é sobre o que você está falando. Sim. Seria igreja, né? Mas é a mesma coisa. Ministério. Deus, família, ministério. Tem um tempo para Deus, separar o tempo para Deus, tá com Deus. Entender que depois de Deus é você e Deus, tá, gente? Que a gente hoje confunde muito Deus com igreja, né? Deus é relacionamento com Deus, com Cristo, com intimidade com Deus. Depois família. Se dedicar à sua família. E por último, o ministério. Por que eu tô falando isso? Porque o que eu percebo é que a gente tem trocado a ordem, né? Na verdade, não tem nem se colocado Deus. O primeiro é o ministério. E eu tenho percebido que muitas vezes a gente está fazendo ativismo religioso, né? Ativismo religioso. A gente não está trabalhando, na verdade, para Deus. Não está trabalhando para Deus. Não está trabalhando para a obra de Deus. Não está trabalhando, às vezes, nem para nossa família. E Paulo vai falar que quem faz isso é pior do que o ímpio, né? A gente está fazendo um ativismo religioso, é algo em prol de nós mesmos. Isso daí, essa nova geração é o que mais tem. Ele está trabalhando para ele, pro bem dele, pro ministério dele, ele não está pensando em alma, não está pensando em nada disso. Eu acho que a palavra é equilíbrio, né? Equilíbrio, você tirar o tempo para Deus, entender que depois de Deus é sua família, e depois o ministério, né? Você ter esse equilíbrio e separar um tempo aí pros três, né? Eu ia até perguntar o senhor sobre isso agora, porque eu cresci aprendendo que primeiro era Deus, segundo a família e por último igreja. Aí eu ia até perguntar pro senhor o que o senhor achava disso, porque eu já vi muitas pessoas colocando a igreja, no caso Deus ele é a prioridade, mas eu já vi muitas pessoas colocando a igreja em segundo lugar e a família por último e perdendo a família por conta disso. O que acontece? Pregadores, amigos aí, até quem a gente não conhece. O cara viaja às vezes 30 dias, tá 20 dias viajando, sem a esposa, sem a casa, sem os filhos, não tem contato nenhum ali. Às vezes até consegue um sucesso ali, entre aspas, ministerialmente, até porque o sucesso hoje é muito complicado de se saber o que é, né? Porque hoje o sucesso virou ter seguidor no Instagram, né? Ter curtida, ter like. Pela Bíblia eu não consigo ver que o sucesso ministerial é isso, né? Alguém que tem um sucesso ministerial, por exemplo, eu poderia dar o exemplo de Paulo, que é um cara que teve um sucesso ministerial. Teve alguém que teve um sucesso maior do que Paulo? Não teve, né? Abaixo de Cristo, maior missionário, maior apóstolo e tudo mais. Mas quando você olha para a vida de Paulo, você vai ver que o sucesso ministerial da vida dele, para hoje, eu acredito que a maioria diria que foi um cara derrotado. Né? Você olha para a vida de Paulo, é pedrejado, vibra morre de mão, fica em mar alto, toma 5 quarentenas de açoite menos uma. Atos 28 termina com Paulo preso, né? Você lembra? Termina com Paulo preso numa prisão domiciliar. E dentro daquela prisão ali, em 2 anos... Né, Paulo agarrado ali com o centurião romano ali, o soldado romano, dia e noite, com o soldado romano do lado durante 2 anos, preso por causa do evangelho. Olha o sucesso, ser preso por causa do evangelho. Eu acho lindo que Paulo, dentro daquela prisão ali, escreveu 4 cartas, né? Sempre que eu falo sobre essa prisão, eu falo sobre isso. Ele escreveu a carta aos Efésios, escreveu a carta ao Filemão, escreveu a carta aos Filipenses e aos Colossenses também, né? A carta aos Efésios é legal, aquela parte que ele fala do soldado, né? Coloca a couraça da justiça e tudo mais, e nesse momento ele tá preso com um soldado romano, né? Preso com um soldado romano durante 2 anos, esse dali sendo o sucesso ministerial dele, e ele vai falar que essas prisões vai servir para ele como ganho, né? Pro evangelho, ou pro evangelho como ganho. Quando ele escreve ali Efésios 6, ele tá olhando justamente para esse soldado e falando, coloca o capacete, coloca a couraça, né? Olhando justamente para isso. Então, olha o sucesso do ministério de Paulo, o que era, né? Tá ali em prisões, em açoites, em dificuldades. E hoje eu vejo o sucesso ministerial totalmente diferente. Às vezes um cara aí que casou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, por motivo torpe,
né? Porque eu vou entender alguém que passou por uma situação. Você pode passar por uma situação, né? Sei lá, uma situação adversa, um adultério, algo aí complicado, aí ter escolhido errado. Pode acontecer com qualquer um. Só que você vê gente aí trocando a esposa mais velha pela mais nova, essa situação que você falou de colocar o ministério na frente, que na verdade não é nem um ministério, né? Já virou um trabalho mesmo, virou um ativismo pessoal. Aí destruindo toda a família, como a gente tem vários exemplos aí, né? Tem vários exemplos. Então, o sucesso bíblico eu entendo que ele parte disso, de você ter uma comunhão perfeita com Deus, porque essa galera também às vezes perde muita comunhão com Deus, e quando você trabalha só para si, o seu reino é você mesmo. Você obedece a você mesmo, as leis são suas, você não obedece a lei de ninguém. Quando você trabalha para o reino, você entende. Tem um rei que eu tenho que obedecer às leis do reino, às ordens do reino, né? E a gente vê aí essas coisas acontecendo aí, as famílias acabadas. E um conselho que eu deixaria pro itinerante é isso. No final, quem fica com você é a sua família, mano. A sua família. Eu sei isso aí por experiência própria, tá? O meu pai sempre dizia um negócio que eu guardo comigo. O pregador, o pastor também, ele só serve enquanto ele tá podendo ali trabalhar, pregar, sendo um instrumento ali, né? Sim. Enquanto ele tá sendo usado por Deus. Acontece alguma coisa na tua vida pra tu ver. Para de pregar por algum motivo. Pior ainda, cai. Todo mundo pode cair. Pra você ver. Irmão, é rapidinho. Todo mundo ali que ficava no teu WhatsApp te chamando, né, com interesse no dom que Deus te deu, some todo mundo. No final, quem vai ficar do teu lado é a sua família. Sendo chato usando a Bíblia de novo, você vai ver ali em Gênesis. Quando o Noé tá pregando, algo que eu acho muito interessante, é que ele pregou, imagino eu, a Bíblia não fala claramente, mas pregou para todo mundo. Que a palavra de Deus sempre é para todos. Então pregou para todos, para quem queria. Só que quando veio a tempestade, só entrou ele e a família dele dentro da arca. Não entrou mais ninguém. Porque quando o momento da tempestade vem, só fica contigo quem te ama de verdade. E geralmente é a sua família. Sua esposa, seu pai, sua mãe. Geralmente a sua casa. Então é isso. É Deus, tirar um tempo para Deus, família e depois obra de Deus. Esse negócio de ir pra igreja, deixar o marido com fome, tá errado. Tá? Passar o dia todo no monte, deixar a casa desorganizada, tá errado. É Deus, família e depois obra de Deus. Até porque o seu primeiro ministério é a sua casa, a sua família. Então, pra você que tá iniciando o ministério aí, porque hoje em dia todo mundo quer ter um ministério, quer pregar, quer cantar. Todo mundo quer aquilo que tá em evidência. Ninguém quer pegar uma vassoura para limpar uma igreja. Que eu lembro, eu até contei isso lá na igreja, quando eu preguei. Se eu não me engano, foi a penúltima vez que eu preguei lá na igreja, eu contei sobre isso. Que a primeira vez que eu preguei, uma tia minha, ela me deu oportunidade num ponto de pregação. Antigamente tinha muito isso, né? Tinha. Assembleia de Deus de ponto de pregação na casa de diversas irmãzinhas. E a minha tia, ela dirigia um ponto de pregação e só era ela, a dona da casa e mais um. Aí minha tia me chamou pra pregar, eu fui lá, preguei. Esse chamado foi começando a arder de verdade, né? E foi aí que eu comecei a ter aquele hábito, aquela vontade de começar a pregar. E eu lembro que eu sempre, foi até um marco para mim no meu ministério, o pastor Fábio, ele que me ajudou bastante no início do meu ministério, quando eu comecei a pregar. Ele que me deu muitas oportunidades, mas antes dele me dar oportunidade para começar a pregar mesmo de verdade, ele me colocou, não vou dizer para escanteio, mas ele me colocou de canto. Ele me fez aprender a servir primeiro. E eu contei isso lá na igreja. Eu lembro que todas as vezes que faltava pregador, tinha o púlpito da igreja e tinha sempre um obreiro que ficava do lado do púlpito. E para que esse obreiro ficava do lado do púlpito? Para que de 20 em 20 minutos tinha a irmã trazia uma garrafa de água com um copo plástico, a gente tinha que subir o altar e servir a água pros obreiros, pros presbíteros. E eu e um amigo meu, irmão meu, foi criado comigo, o Dalmo, a gente apelidou esse ponto de ponto da SEDAI. Todas as vezes que a gente chegava na igreja, que o líder dos obreiros chegava pra gente e falava, você vai ficar lá no altar. A gente apelidava ponto da SEDAI, que era só pra servir água. Eu lembro que todas as vezes que faltava o pregador, eu sempre pedia o pastor pra pregar. Eu pedia, pastor, eu pedia. Pastor, deixa eu pregar. O pastor, não, hoje quem vai pregar sou eu. E todas as vezes o pastor pregava e eu pedia pra pregar, o pastor, não, hoje quem vai pregar vai ser eu. E
antigamente eu não entendia, né? O porquê. Porque o ministério não se inicia assim no altar. O ministério se inicia servindo, né? Servindo. Quem não tá apto pra servir não pode tá em cima do púlpito pra falar, né? Na O verdade. ministério é servir, né? Isso aí. E então, pra galera aí que nos assiste, você que está iniciando o ministério, é até um conselho que o pastor Felipe Messias deu pra gente também. Aprenda a servir, a cuidar da sua família. Pegando esse gancho aí, 2 Reis 3:11, fez Deus me lembrar aqui. 2 Reis 3:11, mas Josafá disse, não há aqui, 2 Reis 3:11, mas Josafá disse, não há aqui um profeta do Senhor, para que por ele possamos consultar o Senhor? E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre a mão do profeta Elias, né? A referência que o rei deu foi que ele deitava água sob as mãos do profeta Elias. Quer dizer, ele servia, né? Ele servia. E hoje essa galera aí, uma galera aí, não vou dizer todo mundo, mas uma galera aí, tá começando errado, porque ele não quer ser o Eliseu, ele já quer ser o Elias, né? Já tá começando como Elias. Não entende que o ministério é servir, cara, é serviço. O ministério hoje é que nem você falou, ele virou status, ele virou fama, ele virou seguidor e tudo mais. Um evangelho sem cruz, sem sacrifício. Só que a gente entende que o ministério de verdade ele é servir, né? O próprio Jesus ele falou, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Sim. Pastor, eu queria que o senhor falasse pra gente sobre... na atualidade, na verdade, eu queria que o senhor contasse qual é o maior desafio na atualidade para a igreja. Cara, tem muito desafio, hein? Muito desafio. O maior desafio na atualidade para a igreja... vou falar uma coisa, tem muita coisa. Precisaria parar para pensar legal, mas uma coisa que eu tenho visto assim, muita dificuldade é a questão do relativismo religioso, né? Hoje em dia, a discussão do evangelho, ela meio que virou moda, né? Todo mundo fala. Quem é do meio secular pode falar, e a igreja está meio que envolvida no meio secular. As pregações são meio que do jeito que o público quer, né? Parece que os pregadores estão se adaptando, né, ao público. Eu acho que saiu um pouco da igreja hoje a pregação genuína, né? O evangelho genuíno, a cruz, sacrifício, santidade, né? As doutrinas, né, que os apóstolos deixaram para nós. Eu acho que a maior dificuldade hoje nossa é isso, é voltar a um evangelho de verdade, um evangelho de cruz, né? Eu entendo isso. Outro assunto também, pastor, que eu queria que o senhor comentasse a respeito, o que o senhor acha sobre... Porque na atualidade se tem muito disso também, eu quero agora falar sobre... Na verdade, eu perguntei pro senhor qual é a maior dificuldade na igreja na atualidade, e falando sobre a atualidade, eu tenho uma visão que hoje em dia a igreja ela tem brigado muito com a própria igreja. O crente ele tem brigado muito com o crente, há uma certa forma de disputa. E eu queria que o senhor falasse sobre isso. Se o senhor tem essa visão, o que o senhor acha a respeito disso? Disputa, né? Isso. Pregador contra pregador, Isso. Cantor contra cantor, ministério contra ministério. Não só em questão ministério em si, pregador contra pregador. Pessoas também, né? Digo mais sobre também denominações. Se o senhor tem alguma visão a respeito disso, o que o senhor acha a respeito disso? Tem uma visão bíblica, né? Entendo que a gente tem que andar pela palavra. Você vai ver a igreja aos Coríntios. Na igreja dos Coríntios, eles tinham ali facções, podemos colocar assim, né? Tinham gangues ali dentro, facções. E um colocava Paulo como herói, o outro colocava Apolo como herói, o outro colocava Pedro como herói. Isso é um ministério. Eu sou do ministério de Paulo, porque Paulo foi o fundador da igreja, né? Lá, em Corinto. O Apolo era o cara inteligente, quem gostava mais dele ali era o pessoal que falava bem, ali, que usava da oratória, da retórica. O Pedro é o cara da lei, né? O cara da lei tinha um grupo pior, que esse grupo tá na igreja também hoje. Todos esses grupos estão na igreja. Tinha um pior que era aquele que falava assim, eu sou de Cristo, né? Que era aquele grupo que falava assim, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro. Ninguém é meu líder, né? Tinha uma briga ali. Interessante que a igreja de Corinto é a igreja que mais tinha dons, né? Era para ser a igreja melhor nessas coisas aí, nos frutos. Né? Só que você vai ver que é uma igreja cheia de dons, porém sem frutos.
né? Que também é algo da atualidade. Apesar de eu estar trazendo a Bíblia é atual, né? Você vai ver hoje uma galera que tem muito dom, carrega muito dom, canta bem, prega bem, fala bem, até porque a gente vive hoje a era da informação, né? É uma benção, mas é um problema também, né? A gente vive a era da informação. Alguém hoje dá um Google, hoje inventaram também o ChatGPT, né? A pessoa pega ali um monte de informação, lança, e às vezes não vive aquilo dali, não estuda aquilo ali, não pratica aquilo ali, e acaba que fica uma informação vazia, né? Muita informação sem prática. Muita informação sem prática. O cara fala muita coisa, prega muita coisa, mas não vive nada, né? Era o que acontecia ali com o Corinthians. Diante do mundo espiritual, vou entender que o que realmente vai valer, vai ter peso, vão ser os frutos. Você vai ver quando Deus chegou, ou Satanás chegou diante de Deus para acusar Jó, Deus falou, ó, Jó é um homem íntegro, reto, temente e se desvia do mal. Tudo fala de fruto. Em um momento Deus falou, Jó canta, Jó faz isso, Jó faz aquilo. Não, Jó é um homem íntegro, um homem que vive, um homem de fruto, um homem de caráter. Porque diante do mundo espiritual, o que vale não são nossos dons, são nossos frutos. O que vai acontecer? Eu entendo que gente que vive dessa forma é gente que está igual à igreja de Corinto, né? Porque até mesmo hoje, sem querer ser polêmico, né, a igreja virou isso aí, né? Virou um balcão, né? Um restaurante. As pessoas chegam ali, eles querem ouvir uma palavra em língua de Paulo. É normal o pregador acabar de pregar, alguém fala, pô, esse pregador aí foi nota 5, esse pregador aí foi nota 6, esse pregador aí, não, esse aí top, esse aí prega. É normal. Por quê? Hoje a pessoa já vai para a igreja querendo ouvir uma palavra que é para ela, né, cara? Sendo que culto é se prostrar diante de Deus, né? Se prostrar diante daquele que é maior, né? Então, eu entendo que é isso, cara. Essas coisas, a gente tá igual a igreja de Corinto aí, vivendo para nós, e a gente precisa voltar aos frutos, voltar ao início. E já deixando uma deixa já, né? Quando eu falo sobre isso, eu falo sobre Caim. Que Caim, quando vai oferecer os frutos do seu trabalho no altar, eu costumo dizer que Deus ele não olha diretamente para a oferta que Caim está levando. Ele olha para o coração de Caim, porque o texto diz que Deus se atentou para a oferta para Abel e a sua oferta, portanto, para Caim e a sua oferta ele não se atentou. E a prova disso é o capítulo 4, versículo de número 7. Quando Deus ele percebe que o semblante de Caim descaiu, ele pergunta para Caim, se tu fizesses o bem, de certo não seria aceito? Então o problema não era a oferta, era o coração do ofertante, porque Deus já conhecia o coração de Caim antes dele chegar no altar. E Caim está cheio de frutos no altar, mas o coração está vazio diante de Deus. Então essa daí para mim é a grande dificuldade, que tem gente que é muito bom, tem muitos frutos, mas o coração está longe de Deus. Não sei como é que tá o tempo aí, né? Mas se você for pensar também nisso, será que não vem muito da questão da liderança? Questão da liderança, né? Porque as pregações também no altar hoje mudou muito, cara. Há 20 e poucos anos atrás a gente tinha uma pregação que era religiosa, mas pelo menos era uma pregação voltada para Deus. Sim. Né? Para Cristo, para ser cheio do poder, cheio do Espírito Santo e tudo mais. E hoje você vê que os cultos são totalmente voltados para o homem, né, cara? Voltados para o homem. Colocaram o homem no centro, Colocaram o homem no centro. E você vai ganhar isso, é a rosa para ganhar aquilo, é a campanha disso, a campanha daquilo, as portas abertas, não sei o que lá. Tudo em prol do homem, né? Para o homem poder ganhar as coisas e tudo mais. Esqueceram da cruz, esqueceram de Cristo. Pastor, a gente falou praticamente o podcast todo sobre vida ministerial, mas eu queria que o senhor falasse por algum momento, agora pessoal, o senhor pensou em desistir, pensou em se afastar? Porque eu acredito que todo mundo já pensou em desistir, já pensou em se afastar. Poxa. Eu particularmente não sou hipócrita em dizer, já me afastei, mas na minha fase de maturidade, depois que eu fiquei maduro, que eu cresci, amadureci, eu também já pensei em parar, em desistir, e eu não digo ministerialmente, tá? Parar de pregar, eu digo de me afastar. Todo mundo, eu acredito que já passou por essa fase. Eu quero que o senhor diga se o senhor já passou por essa fase. Conta um pouco aí pra gente. Eu já me afastei da igreja, né? Mas rapidinho, vou falar já sobre mim. Sobre essa questão aí, você vai ver Elias, ele pediu a morte, Jeremias, no capítulo 20 que eu li aqui,
Davi, Moisés se sentiu incapaz, esses grandes homens, até Jesus, né, falou, se possível for, passa de mim esse caso, Jesus homem ali, Sim. Jesus em carne, né, então ter momentos de dificuldade, momentos de fraqueza, é normal, irmão, normal. Eu já me desviei, né, poderia até contar o meu testemunho aqui rapidamente. Eu fui criado no evangelho, já pregava naquela época era rádio, né, pregava muito em rádio, pregava muito em igreja, e ali já era alguém que tinha entendimento bom da palavra. Tipo assim, porque um menino com 12 anos, naquela época era muito diferente de hoje, né? Sim. Já pregava, já era obreiro, né? Já era obreiro. E com 12 para 13 anos de idade, eu pela primeira vez ali bebi uma cerveja. E na primeira vez que eu bebi cerveja, eu cheirei cocaína, né? E com 13 anos para 14 anos, eu já estava dentro de uma boca de fumo, né? Eu estava dentro da boca de fumo, vendendo droga. Alguém que pregava o evangelho, estava dentro da boca de fumo vendendo droga, roubando, fazendo as coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Eu não pensei em desistir, não, né? Eu desisti mesmo. A minha mãe, ela fala muito, né, às vezes, sobre essa situação que ela passava, que para ela foi muito pior do que para mim, né? Até porque eu gostava. Aquele negócio ali entrou tanto na minha vida de um jeito que eu comecei a gostar daquilo ali, né? E eu fiquei aí dos 13 aos 17, talvez 18 anos, só dentro de favela. Eu fui pra maconha, comecei com a cocaína, mas maconha, cheguei no crack, né, mazerê, principalmente crack, né, mas eu viciei mesmo, foi na cocaína. Eu me lembro que eu tava ali naquela, até se emociona quando lembra, né, eu não sou muito de lembrar essas coisas, mas eu tava ali na linha de trem Paciência e ver um trem, eu já tava já no fundo do poço, maluco, mas no fundo do poço mesmo. Quando eu vi aquele trem vindo assim, eu falei, Deus, vai ser agora, maluco. Vou acabar com isso. E eu pensei em me jogar, né, naquele trem ali e ir embora, mas, cara, um negócio veio assim e falou assim, tá na hora de tu voltar. Eu lembro que passou pouco tempo daquilo dali, eu voltei para Jesus, né. O meu testemunho de conversão é muito lindo, tem muita gente aí que conhece da época. Eu recebi alguns livramentos de morte, né, alguns. Mas eu teve um que realmente eu vi a morte na minha frente, que tava igual nós dois estamos aqui, eu tava com um rapaz na sinuca, e tava começando esse negócio de milícia aqui na área, né? E a gente tava ali fazendo uma cobrança. E eu me lembro quando eu peguei o papel e dei para aquele rapaz, maluco, mas foi eu dar o papel na mão do rapaz, parou uma Palio Candy na porta do bar que a gente tava. E quando eles pararam, eles vieram justamente pra pegar a gente ali, né? A gente tava em 3, tava nós 2 ali, tinha mais um que tava na rua, um pouco mais distante. E aqueles caras desceram metralhando, mano. Pá. Atirando. Quando eu olhei, maluco, o sangue voou pra tudo quanto é lado. Arrebentaram ele do meu lado, mas arrebentaram mesmo, rasgaram ele. Ele já caiu morto, a pistola caiu do lado. E aqueles caras saíram do carro e começaram a andar ali naquele bar ali, de um lado pro outro. Eu tô sentado ali naquela sinuca. Aqui no Galpão da Globo, tem um pastor ali chamado Pastor Sampaio. Ele viu isso. E eu lembro que um cara falou assim, pô, tinha 3 malucos aqui. Um tá lá, correu pra lá, que eles viram o outro correndo, né? Tá vivo até hoje aí. O outro morreu aí. Cadê onde que tá o outro? E diante de Deus, eu sentado ali naquela sinuca, eles passavam pra um lado e pro outro ali, e eu entendo que eles não me viam. E a minha mãe, ela conta que ela sempre orava quando eu saía pra rua, ia pra Vintém, pra onde eu fosse, e ela sempre falava assim, Deus, cobre meu filho com teu sangue, cobre meu filho com teu sangue, cobre meu filho com teu sangue, cobre meu filho com teu sangue. Era uma oração que tinha antigamente, né? Deus, cobre meu filho com teu sangue, cobre meu filho com teu sangue. Eu acredito que naquele momento ali eu estava sendo coberto com o sangue de Jesus. Irmão, e eu já estava com uma tristeza, a Bíblia fala de uma tristeza segundo Deus, né? Eu estava com uma tristeza porque aquilo no começo eu gostava, eu amava, irmão. Eu gostava muito de pegar uma pistola, gostava de vender droga, eu gostava de fazer aquilo ali. Eu não fazia porque... Não, eu gostava de fazer, não precisava. Se eu quisesse, eu tinha comida em casa, não era porque eu precisava de alguma coisa. Eu gostava de fazer aquilo ali. Mas o Espírito Santo de Deus chegou uma hora que ele começou a trabalhar na minha vida de uma forma que aquilo que eu amava começou a ser pra mim a pior coisa do mundo. Eu comecei a sentir uma tristeza dentro horrível, né? Eu já fazia sem gostar. Eu tava naquilo ali, mas quando dava de manhã, por quê? Eu tenho uma mensagem, né? Eu acho que eu já preguei ela umas 3 vezes lá no Monte Sinai, que eu falo sobre o começo, sobre Adão. E você vai perceber que Adão, no começo, quando ele foi gerado, ele já foi gerado segundo a presença de Deus. Porque quando Deus fala, façamos conforme a nossa imagem e semelhança, ele pega a parte do barro e o sopro que ele dá, a essência de Deus, ou parte da essência de Deus, é repartida com o homem. Isso é quebrado por causa do pecado.
Mas o homem Adão, ele já era templo do Espírito Santo de Deus. Já era templo. Apesar de Paulo falar isso no Novo Testamento, porque a revelação é progressiva, né? Conforme a Bíblia vai andando, Deus vai se revelando. Não existe um Deus mau no Antigo Testamento e um Deus bom no Novo Testamento. É uma revelação progressiva. Então você vai ver que Adão, ele já era templo do Espírito Santo. Mas quando Adão pecou, essa presença, ela sai, né? Esse espírito, ele não pode habitar no pecado, né? Aí começa toda aquela história de Deus em busca de alguém para resgatar de novo a humanidade. E quando o espírito sai, o que acontece? Aí por causa disso ele teve que enviar o filho, né? Que não achou fé nenhuma na terra, não tinha justo, todos os pecados tudo foram da glória de Deus. Aí Deus foi e mandou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que vai acontecer com o homem? O homem vai continuar sendo um templo. E imagina, irmão, algo que foi criado para ter a presença de Deus dentro, agora não tem. É aquilo que todo mundo sabe, vazio. Vai ficar o vazio. Aí como é que o homem tenta preencher esse vazio? Quando ele perde a presença de Deus, ele tenta preencher com essas coisas que eu tentei preencher. Tenta preencher com adultério, tenta preencher com a cocaína, tenta preencher com o álcool, tenta preencher com isso, com aquilo outro. Só que chegou um momento que você pensa que está preenchendo, tem uma hora. Nesse começo eu achava que estava preenchendo, porque eu sentia alegria, eu tinha prazer naquilo ali. Mas chegou um momento que aquilo dali começou a me dar uma tristeza, porque o vazio não era do tamanho daquelas coisas, não era do tamanho do álcool, da prostituição. O vazio era do tamanho de Deus. Só Deus podia preencher aquele vazio. E eu estava dessa forma quando aconteceu isso, irmão, diante de Deus. Eu voltei para Jesus na porta daquele bar. Na porta daquele bar. Eu voltei para Jesus na porta daquele bar, fui para dentro da igreja, eu achava um pastor, que era, minha família toda tinha pastores na época. Fui para dentro da igreja, fiquei lá 2 dias orando a Deus e segui a caminhada aí. Eu costumo dizer que dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus que só pode ser preenchido por ele. E esse é o grande problema de muita gente. É que ela acha que qualquer outra coisa vai ser capaz de preencher o vazio que tem dentro dela. E tem vezes que as pessoas elas até vão tentar preencher de todas as formas, como o senhor disse, adultério, fornicação, bebida, prostituição, drogas, e por um momento parece que vai preencher. Mas quando você deita a cabeça no travesseiro, irmão, você percebe que nada é capaz de preencher o vazio que só Deus pode preencher. Só o amor de Deus, né, irmão, pode fazer isso. Você falou até sobre alguns desafios, um desafio totalmente diferente, mas foi um desafio ministerial para mim, tá? Mas totalmente diferente, porque não foi dentro da igreja, eu enfrentei um desafio fora, porque foi que nem um gadareno, né? Jesus olhou e falou assim, vai para lá, não vai vir comigo não. Volta lá pros seus, pra sua casa. E eu fui virar um pastor, que eu fui muito rápido levantado a pastor. Eu era obreiro antes, quando eu desviei, mas quando eu voltei para Jesus, com 2 anos depois de uma situação dessa, de uma vida dessa, eu já estava dirigindo igreja, né? Foi até uma necessidade do ministério na época, e eu já ia dirigindo como obreiro, o pastor falou, não, tá pronto e vai. Só que aí o que acontece? Eu comecei a fazer pregações de rua, né? E devido a eu ter ido dirigir essa igreja, eu quis pregar em volta para levar o povo para a igreja. E eu passava na comunidade, irmão, o tanto de gente que me julgava ímpio, né? Que geralmente ímpio não julga não, quem julga é crente. Verdade. Mas comigo, o muito ímpio começou a me julgar. E teve uma situação que me marcou muito, né? Que um pai de uma pessoa que andava comigo, né? Um rapaz que andava comigo, que infelizmente morreu lá no tráfico, ele me parou na minha cara, ele não me mandou recado, nada não. Quando eu passei na porta dele com um folheto, ele me parou, olhou pra mim e falou assim, agora tu quer dar um de santo, rapaz? Tu levava meu filho pra furada direto, e começou a falar um monte de coisa. E você crente, né? Transformado, poxa, não é assim não sei o quê. Jesus muda, Jesus transforma. Ele começou a falar um monte de coisa e começou a me xingar. Aí quando ele começou a me xingar, eu meti o pé. E eu fiquei muito entristecido com aquilo, porque eu gostava muito do filho dele, a gente era amigo mesmo, né? E eu continuei fazendo a obra, pregando e tudo mais. Aí teve um negócio que me marcou muito, que teve um dia que eu fui lá e passei na mesma rua. Não era de abuso não, eu passei na mesma rua, na frente da mesma casa. Aí quando eu passei, ele me chamou. Ele falou, chega aí. Aquele jeito dele. Aí ele olhou pra mim e falou assim, pô, quero te pedir perdão, mano. Eu vejo que tu foi transformado mesmo. Me perdoe. E foi algo assim que marcou muito a minha vida. Só que eu enfrentei muito essa questão assim, né? De pessoas julgando e tudo mais. E eu até entendo também, né? Mas é isso. Gente, pra gente encerrar, pastor, eu queria que o senhor desse um conselho pra galera que tá iniciando aí no ministério. Queria que o senhor desse um conselho pra essa galera aí.
Cara, talvez assim, por alguma coisa que eu falei aqui, alguém possa pensar assim, pô, o cara não quer que se levante pregador, não quer que se levante itinerante e tudo mais. Muito pelo contrário. Eu quero que se levante milhões e milhões de pregadores, continue se levantando itinerantes, pastores, etc., para o evangelho ser anunciado, tá? Não é isso que eu tô falando. Só que o conselho que eu deixo, principalmente para quem está se levantando, é intimidade com Deus. Tá? É o básico, é o normal. Você tem intimidade com Deus. Não faz tudo para chegar. Hoje em dia, a pessoa faz tudo para chegar, puxa tapete, fala mal do amigo para pastor e tudo mais. Tem intimidade com Deus e confia em Deus, porque a gente também tá com o negócio de o amigo que vai me levantar, né? O amigo famoso, o amigo que tem seguidor. Quem fez a promessa foi Deus. E se Deus quiser, ele vai fazer. Eu carrego algumas promessas comigo, umas promessas que Deus fez. E se eu falar aqui no microfone aqui, alguém vai falar que é loucura. Mas se Deus falou, Deus vai fazer. Isso aí. Se foi Deus que falou, vai acontecer. Entendeu? Então é aquele negócio, intimidade com Deus. Irmão, estuda a palavra. Estuda a palavra. Esquece esse negócio de palavras de efeito e tudo mais. Pode usar palavras aí, entre aspas, aí, de efeito? Pode usar, mas prega uma pregação bíblica, né? Hoje está muito difícil de você ouvir um pregador bíblico, né? Os pregadores pentecostais só grita, né? Só grita. E quem, às vezes, fica na palavra, pega uma palavra, é taxado como ruim, né? Mas tem intimidade com Deus, ore, busca o Senhor, né? Faça como fizeram os nossos pais, né? Não vamos remover os marcos antigos, que se Deus te prometeu, ele vai te levantar. E minha oração é que Deus te levante mesmo. Você viaja o Brasil, viaja o mundo, pregando o evangelho, ganhando alma para Jesus. Deus te abençoe. Estamos aí chegando ao fim de mais um episódio do podcast. Pastor Felipe Messias. Obrigado, tá, pastor, Pô, eu que agradeço. por aceitar o convite aí. Uma vez mais, tenho grande admiração pro senhor. Deus abençoe o senhor, tá bom? Que as mãos do senhor estejam estendidas sobre a sua casa, sobre a sua família, ministério. Eu que agradeço, peço perdão aí pelo nervosismo, né? A gente não é acostumado. Nem no celular eu mexo direito, mas Deus abençoe tua vida, tá bom? Tua casa, tua família. Que esse ano de 2026 seja um ano de bênçãos e vitória em nome de Jesus. Tamo junto. Passar aqui os nossos patrocinadores mais uma vez para você não esquecer. Ficar gravado na sua mente. Coloca aí, a gente encerrar. Tá aí nossos patrocinadores Alpha Kids Moda Infantil. Vou ligar agora pra já abrir a loja, se tiver fechada, pra já abrir a loja, porque Lívia tá chegando, eu preciso derrubar a loja. Então já prepara aí. Alpha Kids Moda Infantil, siga no Instagram, Alpha Kids _moda, tá aí também o WhatsApp, telefone, 21974788443. Tudo sobre moda infantil, tem lá. Smart Heart, mobilidade urbana. Siga também no Instagram, na rede social, Smart_Heart_1. Você que tá com essa calói velha, com a corrente saindo, enferrujada, tá cansado de andar a pé, tá na hora de você procurar Smart Heart, mobilidade urbana, e comprar a sua moto elétrica. Pastor Felipe Messias, pra gente encerrar, queria que o senhor falasse aí todas as redes sociais do senhor, Instagram, se eu tiver TikTok, YouTube, divulga aí pra galera que não conhece o senhor, seguir aí, acompanhar o senhor. Felipe Messias, tudo junto, underline oficial com 2L. Felipe Messias, underline oficial com 2Ls. Gente, segue Instagram. o pastor lá, hein? Pastor Felipe Messias, um grande pregador do evangelho. Deus abençoe. Tamo junto e até o próximo episódio.